Olá, amigos! Estamos de volta para mais um programa O Despertar da Consciência. E você está na Rede Mundo Maior de TV. Este programa vamos explorar um pouco as outras enfermidades, né, Sebastião? Já falamos muito sobre o câncer e neste programa, a pedido de nossos irmãos, vamos falar também da depressão, do distúrbio bipolar e da síndrome do pânico. Explica para nós o que é cada uma dessas enfermidades, Sebastião. É muito importante analisar essas enfermidades à luz do ensinamento universal dos Espíritos, porque todos nós já conhecemos de cor e salteado à luz da medicina e de várias outras frequências dos ensinos que possam esclarecer quanto a isso. O que nós queremos dar é uma contribuição para somar com tudo que já se tem. Segundo Joana de Ângeles, na obra Triunfo Pessoal e outras obras até, a depressão inicia quando nós unimos a outra pessoa ou mesmo sozinho e começamos a falar da vida alheia. Porque na visão de Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando pensamos, quando verbalizamos o que pensamos, nós expulsamos tudo que for contrário e atraímos tudo que é semelhante. E quando usamos a nossa palavra para comentar a vida alheia, dois processos ou dois fenômenos ocorrem. Na visão de Joana, nós vamos expulsando esses elementos que fazem as conexões entre o nosso universo consciencial com a mente, do universo mental com o perispírito, do universo perispiritual com o universo biológico. E se assim acontece, nós vamos percebendo que na sequência, após essas críticas, esse comentário da vida alheia na visão de Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, além de expulsar a harmonia do nosso próprio ser, nós começamos a atrair e gravar na intimidade de nossa alma o produto daquilo que nós estamos condenando. Então tudo que estamos pensando, desejando, falando ou fazendo em relação aos nossos semelhantes, nós estamos arquivando nos tecidos sutis de nossa alma. E o que nós chamamos de depressão é quando não temos meios para comunicar com outros seres da mesma frequência e por não conseguirmos comunicar nem com os nossos próprios universos, normalmente nos recolhemos, de preferência no escuro, num local que não queremos ver, nem dialogar com ninguém, e nos sentimos como se fosse ilhados. Porque na realidade a nossa consciência deseja se comunicar com a própria mente e às vezes não consegue arquitetar pensamentos porque o desânimo é terrível, o aprisionamento, as cadeias que criamos por conta desse comportamento. A frequência vibracional da mente não atinge o universo emotivo, por isso nós ficamos opacos nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos. E quando o universo emotivo não atinge o universo perispiritual no corpo biológico, nós desvitalizamos as nossas células, já que a emoção violenta ou uma emoção de tristeza, de qualquer desânimo, vai desestruturando todo o universo biológico também. Por isso, depressão, no sentido profundo do termo, é esse mecanismo por meio do qual nós prejudicamos a nós mesmos quando intencionamos prejudicar a vida alheia. Porque no instante que nós começamos a pensar, a sentir, a idealizar, a falar e até fazer algo que prejudicaria o nosso semelhante em qualquer frequência, simultaneamente nós estamos incorporando tudo que existe nessa frequência comentada, pensada, sentida, na nossa própria realidade. Então nós ficamos com o universo esfacelado a nível físico, perispiritual, mental e até consciencial, porque nós começamos a perturbar a própria consciência neste mecanismo que nós chamamos de depressão. E para irmos além, o transtorno bipolar é quando insistimos nessa realidade ou nesse comportamento de tal forma que, além de desorganizar a mente, desorganizar o universo perispiritual, desorganizar o universo biológico e o meio em que nos encontramos, porque a depressão é um mecanismo enfermiço que nós podemos até contagiar outras pessoas. As pessoas que cuidam de seres depressivos, se não tiver o devido cuidado, entram em depressão também. Porque se ela se deixar envolver no comportamento doentio, queixoso, de lamentação, de desânimo e etc., ela também se enferma, assim como várias outras patologias. E esta queixa sistemática
esse estado consciencial de desalento leva à fragmentação da personalidade. A isso chamamos o transtorno bipolar, a ausência de valores morais na visão de Joana de Ângelis, que é o respeito à vida em todas as frequências, leva-nos à fragmentação da personalidade. Ora a personalidade se manifesta exaltada, ora muito pacata, muito triste, acarbonhada. Por isso, neste mecanismo de depressão chegada ao nível de transtorno bipolar, que seria ou surgiu da ausência dos valores morais, que é o respeito à vida em todas as suas frequências, se persistirmos nesse comportamento doentio, ora agredindo pessoas, ora se recolhendo num universo de tristeza, de desânimo, de desalento, de até desejo de suicídio e várias coisas parecidas, nós levamos a personalidade a fragmentar-se incontáveis vezes e chegamos à síndrome do pânico, onde as personagens que percebemos como se estivessem nos perseguindo, nos observando, somos nós mesmos, as várias facetas de nossa própria personalidade. E se não tivermos a terapêutica, o acolhimento, a orientação necessária, nós vamos desistir da vida, porque é um mecanismo tão perturbador que normalmente cria ilusões tão fantásticas que nós podemos sair do cenário da vida sem perceber o desastre que estamos cometendo ou o desatino contra nós mesmos. Então, tanto a depressão, quanto o transtorno bipolar, quanto a síndrome do pânico, nos induz muitas vezes a desistir da própria vida. Mas se tiver alguém com a habilidade, pode nos tirar de qualquer um desses mecanismos, conforme veremos na sequência. Vamos começar, creio que pela medicação o que nós chamamos de medicina alopática. Sebastião, explica melhor esse síndrome do pânico. O síndrome do pânico quer dizer que todas essas personagens que as pessoas acham que estão perseguindo, ou aquela sensação de abafamento, de enclausuramento, é tudo elas mesmas se punindo. Exato, foi o cenário inicial da depressão, que foi o comentário da vida alheia. E ao comentar a vida alheia, eu expulsei a minha própria harmonia e atraí o elemento perturbado, criticado da vida alheia, e trouxe para o meu cenário. E agora, esses universos perturbados, externo e externo, se misturam, gerando ou fracionando a própria personalidade, desmembrando que nós fomos ao estado de transtorno bipolar. Continuando no processo, ela fragmenta-se ainda uma vez ou várias vezes, chega à síndrome do pânico, que na maioria das vezes esses estados conscienciais que nós pensamos que estão nos perseguindo são partes integrantes da nossa própria realidade. E às vezes fragmentos de outros seres que criticamos ou que se fizeram parceiros pela frequência vibracional e agora misturado com o nosso próprio universo. É um misto de auto-obsessão e com alguns parceiros que nós poderíamos chamar de estados obsessivos também. A maioria dessas pessoas que cultivaram essas doenças nelas mesmas tomam remédios, né, controlados, e umas dizem que tomam e foi sanado o problema, vamos dizer assim. E outras parece que vai aumentando cada vez mais forte os remédios e nunca é o suficiente. Poderíamos dizer que isso é uma falta de direcionamento e de discernimento de trabalhar esse próprio conteúdo nelas mesmas? O terapeuta consciente, principalmente o terapeuta espírita, nesta problemática, quando vai medicar o psiquiatra e até outros irmãos que podem tratar dessa aura, dessas enfermidades, eu tenho um amigo que é psiquiatra, ele diz o seguinte: se você não fizer caminhadas em contato com a natureza, ouvir boas músicas, conversar com pessoas de alto astral, fazer alguma coisa útil para a humanidade, o remédio não fará efeito. Porque ele sabe que o remédio em si não vai curar. Porque o remédio que nós chamamos de psicotrópicos são bloqueadores. Eles vão bloquear na tela psíquica ou na tela etérica que está entre o corpo vital e o corpo astral, para que novas perturbações não venham do interior para o exterior, ou perturbações do nosso meio não atinjam o nosso próprio interior. Então o mecanismo do medicamento vai
segurar por um momento ou por instantes, de acordo com seu efeito, até que tomemos a atitude de pensar nobremente, de sentir, de falar e de agir nesses relacionamentos, ou contato com a natureza, ou diálogo com pessoas positivas, alto astral, ouvir boas músicas, boas leituras e várias frequências que vai reorganizando, revitalizando, recompondo o nosso próprio organismo. Então a cura não está no medicamento em si, mas na nossa postura. Tem pessoas que se curam definitivamente porque mudaram a própria vida. Outras pessoas ficam na dependência do remédio e nunca se curam ou até se complicam a cada passo. Então muitas pessoas que começaram tomando pelo remédio, mas depois mudaram sua conduta, tendo contato com isso tudo que você está dizendo aí, e tomam o remédio até hoje, às vezes elas estão tomando remédio, mas talvez não precisariam dele para bloquear nada. A própria conduta mudada já teria sanado o problema e elas nem sabem disso. Exatamente, e conhecemos muitas delas e muitas que foram orientadas hoje já não tomam mais remédios. E estamos falando isso de experiência própria. Temos a tabelinha do psiquiatra até hoje guardada, onde nós tomávamos 11 doses de psicotrópicos por dia e mais 10 doses do neurologista. Então 21 doses por dia desses medicamentos. Então nós sabemos como eles funcionam. E enquanto não mudamos o próprio comportamento, a própria vida, não nos curamos da problemática e muito menos ficamos livres do auxílio medicamentoso. Os remédios são nobres, os terapeutas também, mas nós temos em nós um laboratório, uma farmacopeia de recursos inesgotáveis em nós. Deus não criou doenças, então é dever, é obrigação mesmo nossa procurar conhecer-nos e conhecer essas realidades. Se entramos nisso por ignorância, nós podemos sair sem autoculpa, sem autopunição, sem autoflagelamento ou qualquer espécie de mecanismos de fuga, que nós chamamos de fugas dessas realidades. Podemos recompor a nossa realidade e gradativamente nos libertando da dependência medicamentosa até que o psiquiatra, o terapeuta, nos dá alta por ver a nossa melhoria vivencial no pensar, no sentir, no falar e agir, e assim se torna um amigo, um parceiro, um conselheiro daí para diante. E não precisamos mais de medicamento. Essa pessoa que cuida do depressivo e não cai em depressão também, ela já está automaticamente dando o exemplo a ele de como agir. Exatamente, é uma pessoa que já está vacinada contra essas enfermidades, já sabe como agir, como se comportar diante não só do depressivo, mas de qualquer enfermo em si. Porque se eu quero ajudar o enfermo, eu preciso ter uma atitude saudável, do contrário eu vou ser mais um enfermo também. Então vamos sair para um breve intervalo e voltamos já já com mais estudos.